Você acreditou ter encontrado o amor da sua vida, mas percebeu depois de um tempo que caiu nas armadilhas de um narcisista. Eu sou Cecília Dayana, terapeuta e mentora de relacionamentos. No início era tudo perfeito, ele era romântico e ele supria todas as suas necessidades. Mas depois de um tempo, algo aconteceu e tudo virou um pesadelo. Tudo aquilo que você havia criado, todas as suas expectativas e aquele conto de fadas que você estava vivendo, de uma hora para outra, ruiu diante de você. Todos os planos que você fez, de uma hora para outra, se desfizeram e você se viu sem chão, você se viu totalmente vulnerável e frágil emocionalmente. Não estamos falando aqui do príncipe que virou sapo, daquela pessoa que você começou a se relacionar e que não atendeu a sua longa lista de exigências. Mas estamos falando aqui de um relacionamento com abuso narcisista, daquela pessoa que veio, mentiu, te manipulou e abusou de você emocional ou fisicamente. Primeiramente, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles sinais que você, por algum motivo, não quis perceber ao longo do relacionamento. De forma sutil, essa pessoa foi aos poucos te dando pequenos sinais de mentiras, de manipulações. Você fechou seus olhos para sua intuição e também para coisas óbvias que qualquer pessoa de fora conseguia ver, menos você. E o que acontece no início do relacionamento com o narcisista? Ele vem e ele se abre emocionalmente com você. Ele fala de coisas profundas. Pode até ser que várias das histórias que ele te contou seja verdade, das histórias com pai, com mãe, que ele viveu ao longo da vida dele. E isso foi criando uma confiança entre vocês e uma cumplicidade. Porém, ele agiu dessa forma para que ele criasse um vínculo emocional muito forte e que você, de certa forma, se tornasse uma pessoa dependente dele emocionalmente. Ele sabia exatamente o que falar para te comover e para criar essa conexão emocional profunda com você. E assim, você também se abriu para essa relação, se abriu para essa pessoa de forma profunda. Mas ao fazer isso, você se tornou vulnerável e você se tornou uma presa fácil para o narcisista, pois ele entendeu exatamente qual era o seu ponto fraco e onde ele conseguia te controlar. E você provavelmente é um empata, uma pessoa altamente sensitiva e sensível. Você conseguia ver nesse parceiro as dores e traumas que ele vivenciou no passado. E você então sentiu que precisava ajudar ele a se curar e a superar todas as dores que ele vivenciou no passado. Só que é muito importante a gente entender que a gente não é o responsável por curar e nem salvar ninguém, e muito menos um narcisista. O que é importante a gente entender? Um narcisista, ele vai se fazer de vítima de tudo e todos. E depois de um tempo, ele vai se tornar vítima de você também, porque ele vai sempre inverter a culpa, tornando você o algoz, você o errado da situação. E a verdade é que o narcisista, ele não quer se curar. O narcisista, ele age através do ego, ou seja, ele está consciente das dores que ele tem, os traumas do passado, porém, ele sempre coloca a responsabilidade dessas dores no seu pai, na sua mãe, no seu parceiro. Dificilmente ele vai parar para refletir e dizer que ele também tem responsabilidade nas situações que ele vivencia na vida adulta. O narcisista, ele sempre está projetando no outro as dores que ele internalizou dentro dele. E eu vivi um relacionamento com um narcisista, então eu pude ver de perto como eles agem, como eles mentem, manipulam e distorcem as situações e a verdade, para que eles possam então esconder os seus desvios de caráter. E muitas vezes, para nós empatas, porque eu me considero também uma empata intuitiva, nós percebemos através das energias, das emoções, nós temos intuições muito fortes. Muitas vezes a gente não precisa estar perto das pessoas para perceber que algo está acontecendo. Então, muitas vezes a gente é acometido por emoções, por pensamentos aleatórios sobre essa pessoa e nós ficamos um pouco desequilibrados emocionalmente. E eu sentia isso na época em que eu tive um relacionamento com um narcisista. E acreditava que isso era uma conexão extremamente profunda,
que eu estava extremamente conectada com a minha alma gêmea ou chama gêmea, mas na verdade nós estamos sofrendo um tipo de ataque espiritual que é causado pela presença dessa pessoa narcisista na nossa vida. Esse relacionamento com o narcisista vem para nos desviar de um propósito que nós temos em nossa vida. Normalmente, nós empatas, nós temos uma sensibilidade além do normal, onde a gente consegue perceber emoções, a gente consegue ver além das aparências. Muitas vezes a gente se pega não conseguindo perceber isso em um narcisista. Por quê? Porque nós estamos ali sendo lapidados para o nosso dom espiritual. Eu sei que esse vídeo começou aqui com uma pegada emocional e comportamental, mas a gente foi um pouquinho para o lado espiritual da coisa, porque é muito importante a gente entender que nós somos um ser único, mas ao mesmo tempo complexo. Nós somos mente, corpo e espírito. Então, quando a gente vive um relacionamento com um narcisista, nós estamos experimentando uma evolução, tanto no corpo físico, quanto no emocional, quanto no espiritual. Isso faz com que nós, depois que passamos por essa experiência, a gente tenha um desenvolvimento emocional, a gente amadurece emocionalmente, físico. Normalmente, quando a gente tem relacionamento com o narcisista, ou a gente ganha peso, quem tem tendência a ganhar peso, ou a gente emagrece muito quando a pessoa tem tendência a emagrecer quando sofre. E então a gente, quando sai desse relacionamento, normalmente a gente se recupera, a gente recupera a vitalidade, a gente recupera a nossa autoestima. Então, para você perceber como a gente sofre ataques nas nossas partes, física, emocional e até espiritual. Porque muitas vezes nosso lado espiritual fica abalado quando a gente está dentro desse relacionamento. Ou a gente se afasta do nosso lado espiritual, ou a gente se agarra tanto, mas à sombra do nosso lado espiritual. A gente acaba percebendo as densidades, ou seja, as energias negativas de uma forma muito mais aflorada. E a gente acaba se desconectando da nossa luz, daquela essência que vem com a gente e que estava com a gente antes da gente entrar nesse relacionamento. Voltando para a parte comportamental, então, muitas vezes esse conto de fadas que a gente criou nesse início de relacionamento começa a ruir, porque a gente começa a perceber as mentiras, as manipulações, as desculpas repetitivas e as invertidas de culpa. E também a ausência começa a se tornar uma coisa mais corriqueira. Então, muitas vezes o narcisista no início ele te dá uma total atenção. Você é o parceiro para todos os momentos, mas em determinado momento ele começa a sumir do nada, né? Então você começa a ter momentos de insegurança, porque antes você tinha um contato total com a pessoa te falava todos os passos dela, de repente ela começa a esconder as coisas de você, de repente ela começa a dar uns sumiços, então você fica perdido no meio dessa situação toda. Mas isso tudo são táticas do narcisista para te desestabilizar. E eu sei que é difícil acreditar nisso, mas normalmente quem viveu um relacionamento com o narcisista muitas vezes passou por isso. O narcisista, ele sempre prepara o terreno, ou seja, ele tem uma outra pessoa ou até mais pessoas engatilhadas para caso tudo dê errado com você. Então os empatas, eles são as vítimas preferidas de um narcisista. E que tipos de empatas os narcisistas se aproximam? Então eu posso dividir aqui em 3, basicamente. São pessoas empatas em processo de cura, ou seja, são empatas que eles já estão num processo de autoconhecimento, eles já entendem um pouquinho sobre energia, eles já entendem que eles são empatas. Então eles são altamente compreensivos, eles olham para as pessoas e entendem o lado luz, o lado sombra. Então são pessoas que estão ali sempre dando suporte e compreendendo o narcisista como uma pessoa que sentiu dores, que teve traumas. Então esse é um dos empatas que o narcisista passa a se relacionar. Um outro tipo de empata é o empata ferido. Ele ainda não se deu conta de que é um empata e de que ele tem que ver a vida de uma forma mais ampla e menos apegada. Normalmente esse empata ferido, ele tem muitas feridas ainda não resolvidas dentro dele. Às vezes ele ainda não entrou nesse processo de autoconhecimento, ele ainda tem muitas questões com rejeição, com não merecimento, tem baixa autoestima. E isso tudo
faz com que ele queira ser o salvador do outro, aquele que vai ajudar o narcisista a se transformar em uma outra pessoa. Só que isso é uma ilusão, porque ninguém muda ninguém, a gente já sabe disso, ninguém salva ninguém. Isso é uma ilusão que a gente cria e, na verdade, é um espelho. A gente fica tentando salvar o outro porque, no fundo, a gente quer se salvar. A gente só não sabe disso. E é o que acontece com o empata ferido. Por ele querer salvar o narcisista, normalmente essa pessoa acaba ficando parecendo louca. Muitas vezes essa pessoa, o narcisista fala que você é louco, isso que você está falando não existe. E normalmente as pessoas acabam tendo que buscar terapia, tendo que buscar uma ajuda psiquiátrica e acabam tomando remédios. O que tende a piorar ainda mais o processo, porque se mistura questões emocionais e questões espirituais que estão envolvidas nesse processo. Por quê? Porque normalmente aquilo que o narcisista diz para o empata, que ele está louco, que ele está criando coisas na cabeça dele, que aquilo ali não está acontecendo, que ele está exagerando, que ele é muito ciumento, que ele é muito controlador. Na verdade, é a intuição do empata que está trazendo para ele esses insights, só que como ele está muito ferido, ele está muito apegado e ele ainda tenta salvar o narcisista, ele acaba se tornando uma pessoa confusa emocionalmente, porque ele ainda não entrou naquele processo de autoconhecimento para que ele se torne maduro emocionalmente. A partir do momento que ele entra nesse processo e ele começa a compreender o porquê ele sente essas emoções, aí o jogo vira. E é aí que o empata passa a perceber as mentiras e manipulações e ele passa então a começar a mudar a visão com relação a esse parceiro. E ele então começa a se tornar uma carta que possivelmente vai ficar fora do baralho em breve. E tem o empata inocente, que é aquela pessoa ainda muito imatura emocionalmente falando. Ele pode até ser uma pessoa adulta, mas ele ainda não tem maturidade emocional para olhar para as pessoas e perceber que as pessoas podem sim ser más. Então existe luz e existe sombra. E existem sim pessoas que são luz e pessoas que são sombra. E quando a gente não tem essa maturidade, esse filtro emocional, a gente acha que todo mundo é bom. Então a gente vê com o nosso olhar, né? Porque a gente olha pra gente, a gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração. E ele olha então para o externo e acha que todo mundo vai ser dessa forma com ele. E é assim que começa o estágio, né, de todos nós empatas. Então a gente sempre olha para o mundo e a gente sempre olha para as nossas relações acreditando que as pessoas vão ser como a gente. Só que isso é uma imaturidade. A gente tem que olhar para as pessoas e perceber que elas têm uma história, que elas têm um caminho que elas trilharam que moldaram elas até aquele momento. Esse empata inocente é a presa fácil, é a vítima inicial de um narcisista. E normalmente, quando o narcisista ele está num relacionamento ou em vários relacionamentos, onde ele tem esses 3 tipos de perfis ali do seu ambiente relacional. Então ele tem lá o parceiro que todo mundo sabe que é parceiro dele, ele tem também um outro parceiro ali que é o compreensivo, e ele tem esse outro parceiro que ele está preparando a casa, que é essa pessoa inocente. Então, quando aquela outra pessoa que é desequilibrada já perdeu totalmente o equilíbrio, ele pega e sai desse relacionamento, ele ainda tem um outro compreensivo ali, que ele ainda está começando a perceber que o narcisista não é bem aquilo que ele imaginava. Então, dentre essas pessoas, o narcisista sempre vai ficar com o inocente, que é aquela pessoa que ainda é vulnerável e ainda acredita em tudo o que ele fala. Bom, a gente falou aqui um pouquinho, de uma forma bem ampla, sobre como é essa ilusão inicial, né, quando a gente entra nesse relacionamento com o narcisista, e também a gente falou um pouquinho do perfil desses empatas que normalmente os narcisistas se envolvem, que são o inocente, que normalmente a gente vivencia essa parte de inocência na nossa vida, onde a gente olha para o mundo como um conto de fadas, onde a gente quer criar uma história e a gente acredita que todas as pessoas são boas e a gente sempre vai com o coração totalmente aberto e mergulha nas relações de forma profunda. E depois a gente tem o empata ferido, que é quando a gente está nessas relações, a gente começa a absorver as emoções das pessoas, mas a gente confunde com as nossas próprias feridas, com as nossas próprias dores e a gente vivencia eternamente os espelhos das nossas dores nas relações. E também quando a gente entra em processo de autoconhecimento, onde a gente começa a desenvolver a nossa maturidade emocional, a gente começa então a compreender o nosso dom espiritual de empatia. E agora a gente pode pensar, mas eu vivenciei esse relacionamento
relacionamento e acabou. Mas eu acredito que essa pessoa ainda gosta de mim, eu acredito que essa pessoa vai mudar e ela vai voltar atrás, ela vai me procurar e ela vai perceber que eu era a pessoa certa para ela. Porque pode ser que você se veja como um empata compreensivo, aquela pessoa que sempre apoiou o narcisista, mas você ainda tem essa esperança de que ele deixe de ser narcisista. Bom, infelizmente isso não vai acontecer. Um narcisista, para ocorrer uma verdadeira mudança, exige um tratamento intenso e longo com um psiquiatra, com um psicólogo específico para tratar esse assunto, porque é um assunto muito profundo e muito enraizado naquela personalidade. Então, se você vai viver a sua vida pensando que você vai voltar com essa pessoa e que essa pessoa vai vir mudada, eu sinto muito te informar, mas isso dificilmente vai acontecer. O certo mesmo é você seguir em frente à sua vida e tirar ensinamentos desse relacionamento que foi tão tóxico e que te machucou tanto. Mas toda dor que a gente tem na nossa vida, elas servem como um grande aprendizado para curas internas e para o nosso desenvolvimento emocional e espiritual. Então é importante você entender que não adianta você ficar justificando e buscando respostas para o comportamento que o outro teve com você. Então não fique criando fantasias na sua cabeça de que essa pessoa vai se transformar e vai vir atrás de você. Então se você busca então viver um relacionamento verdadeiramente saudável e feliz, você precisa entender o que esse relacionamento veio te ensinar. Você precisa então limpar todo o lixo emocional, todo o trauma, todas as dores que você vivenciou, tanto nesse relacionamento como na sua infância, na sua relação com seus pais, porque tudo isso fez com que você também atraísse esse relacionamento com um narcisista. Então, o que você pode fazer para dar um passo para que você possa então solucionar isso na sua vida? Eu vou te dar aqui 2 passos simples, mas que você vai precisar se aprofundar em cada um deles. O primeiro é o perdão. Então você vai precisar trabalhar o perdão em você. O próprio Jesus veio e nos ensinou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. O que isso significa? Que a gente vai ter que ficar um tempo trabalhando esse perdão, tanto pela gente mesmo. Então a gente precisa se perdoar de ter se permitido vivenciar essa situação e ter se permitido se colocar nesse lugar, de muitas vezes ter sido humilhada, manipulada. A gente acabou se machucando e a gente então precisa olhar para tudo que a gente vivenciou, que a gente se permitiu vivenciar e se perdoar. E o outro perdão que a gente deve liberar também é para essa pessoa. E se você não libera o perdão para essa pessoa, você fica remoendo isso, fica remoendo essa situação eternamente. E a gente fica então tomando esse veneno eternamente. Então você perdoa não para você voltar a se relacionar com essa pessoa, que na verdade você precisa se afastar totalmente dessa pessoa, mas para que você consiga conviver com essas lembranças e com essas memórias de uma forma mais neutra, onde você extraiu dessa situação todos os aprendizados e você consegue falar disso sem que isso te machuque, sem que isso doa dentro de você, porque querendo ou não, essa pessoa fez parte da sua vida, fez parte da sua trajetória e você em algum momento vai precisar falar dessa pessoa. Então, se você não trabalha esse perdão, você sempre que for falar dessa pessoa vai trazer uma carga emocional muito negativa que vai só te fazer sofrer e é como se você tivesse o tempo todo remoendo esse machucado, cutucando essa ferida dentro de você. Então, busque então trabalhar o perdão. E como Jesus disse, é 70 vezes 7. Justamente porque não é fácil fazer isso. Não é fácil você perdoar uma pessoa que te machucou tanto e que te manipulou, mentiu. Então, você tem que trabalhar de uma forma que isso seja uma liberação para você. Você não está liberando esse perdão, indo lá e falar assim, eu te perdoo. Você não precisa ir lá na pessoa e falar que você a perdoa. Você não precisa fazer isso. Você precisa liberar essa dor e esse ressentimento de dentro de você para que você consiga então seguir em frente e criar verdadeiramente algo novo na sua vida. Um novo relacionamento, uma nova vida, uma vida mais saudável, mais equilibrada emocionalmente. E para isso você precisa fazer essa limpeza emocional. E com o perdão você acaba limpando boa parte das ervas daninhas que possam estar dentro do seu coração. E um segundo passo seria você trabalhar os 3 As. O que são os 3 As? O amor próprio, a autoestima e a autoconfiança. Porque esses 3 As, eles vão trabalhar na sua identidade, naquilo que foi quebrado dentro de você, daquilo que você é,
que você, em dado momento, você não sabe mais quem você é dentro do relacionamento. E você precisa então recuperar o seu amor próprio, onde você trabalha a sua identidade. O segundo A é a autoestima. Então você não se sente mais merecedor das coisas. Você não se vê mais como uma pessoa bonita, muitas vezes, porque você se acabou dentro desse relacionamento. Então você precisa trabalhar a autoestima e recuperar essa sua capacidade de se ver merecedor de coisas boas, de receber afeto, de receber presentes, de recuperar tudo aquilo que você perdeu ao longo desse relacionamento. E também a autoconfiança, que é o terceiro A. Então o narcisista, ele fez com que você se sentisse incapaz de viver sem ele, de se sustentar sozinha. Então ele foi minando todo o seu senso de capacidade e você ficou inseguro e perdeu a confiança em si mesmo. Então você precisa trabalhar também a autoconfiança. Então dê prioridade ao perdão, que é o primeiro passo, e também a esses 3 As: amor próprio, autoestima e autoconfiança. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Pronto. Finito. Depois vamos ver como é que saiu.